isso. Aí sou filha, também amo estar aí com a minha família, com os meus amigos. Que coisa legal. Então, assim, a gente tem aqui uma mãe de pet, professora, uma musicista. As engenheiras notáveis são mais do que a gente imaginava, hein, gente? Muito mais, né? Tem mais coisa aí. Muito. Então, pra gente começar o nosso bate-papo, que eu já vi que promete, eu vou querer saber um pouquinho dessa trajetória. Pode contar, inclusive, dessa parte de música. Porque eu não vou dizer que é uma frustração, porque a gente vai chegando numa certa idade que a gente, né? Nem se frustra mais. Já tem mais idade pra frustrar. A gente se orgulha pelo caminho, mas uma coisa que eu gostaria de ter tido mais contato é a música. E eu não tive. Então, conta um pouquinho de sua trajetória, Gisele. Vamos lá. Só não vou tocar no assunto idade, né? Brincadeira. Bobagem. Não, mas o tempo é amigo e a gente vai seguindo aí. Bom, como eu disse, né? Eu comecei a estudar música, eu tinha 9 anos, na verdade. E quando eu quis estudar, minha mãe me enrolou, assim. Ela falou, não, você vai estudar. Eu tinha 5 anos, quando eu manifestei a primeira vontade. E ela falou, não, você vai estudar, eu vou colocar você. E aí começou a me enrolar. Aí ela falou assim, não, primeiro você tem que aprender a ler. Eu aprendi a ler com 5 anos, para eu estudar a música. Pela porque vontade eu tinha muita vontade. Legal. Olha só. Legal. E aí, tanto que a minha filha, ela até seguiu esse espaço. Ela começou a ler com 4 anos e meio. Quantos anos tem sua filha mesmo? 16. 16, isso. Então, eu comecei a ler com 5 anos, minha mãe me enrolou por mais 4 aí, até eu começar a aula de música. E aí, eu fui me dedicando, né? Lógico, era criança, mas... Instrumentos, me conte, tô curioso. Órgão. Que legal. Órgão eletrônico. Então, é minha paixão até hoje. Eu tenho em casa e... Que legal. Quando eu tô lá muito estressada, eu paro tudo e vou Imagino. tocar. Então, mas música é algo transcende, acalma, relaxante. É fantástico. E se você me perguntar, até as coisas mais chatas que tinha, que tem uma parte burocrática, né, de solfejo, até essa parte eu adoro. Tem coisas que eu lembro até hoje, assim, lições que eu lembro até hoje, de tanto que eu estudei. Mas, enfim, essa é uma parte muito boa. Bom, então eu fui evoluindo aí, crescendo na música, estudando paralelamente, claro. E aí terminei o meu ensino fundamental, né, e fui encarar o ensino médio, que na época era... Eu até esqueci como falava antes. Colegial, né? Colegial, olha isso. A gente tá entregando a idade, então, gente. Deixa, tudo bem. Então, né? Mas acho que a geração aqui é parecida. Aí, eu lembro que todo mundo, vamos fazer escola técnica. E eu tava na 8ª série, falei, caramba, escola técnica. A gente não tinha muito acesso à internet, não era como hoje, que você tem tudo na palma da mão. Concordo. Né? E vamos fazer escola técnica. Onde? Tal, não sei o quê. E ficava aquela coisa. Aí todo mundo da minha turma queria fazer ou processamento de dados, que era o curso que tinha, ou secretariado. Ok. Era processamento de dados, secretariado, eletrônica e edificações. Falei, gente, eu não gosto desse negócio de computador. Não é pra mim. Então, processamento de dados, eu já tinha arriscado. Falei, não quero. Secretariado, eu acho que eu também não quero fazer isso, não. Porque todas as meninas vão fazer secretariado. Vai ser muito concorrido. Não quero, não. Eletrônica, não, também não quero. Vai ter muito homem na sala e eu não vou querer fazer. Vou para edificações. Entendi. Por eliminação. É igual quando você vestibular, não sabe, né? Você vai eliminando. Mas foi por eliminação. Por quê? Se você me perguntasse, o que é edificações? Putz, não sei. Sério? A gente tem que escolher isso muito novo, né, cara? Eu fico pensando. E aí o meu pai falou assim, mas que curso é esse que você vai fazer? Eu falei, pai, não sei, mas eu não queria fazer os outros, eu vou fazer esse, né? Vamos ver no aí, vamos que vamos. Que nem eu disse, o acesso à informação era mais restrito, mas aí eu fui fazer minhas pesquisas, né? Fui lá ver o que era, e aí eu sabia que era alguma coisa voltada ou para arquitetura ou para engenharia. Eu falei, bom, vamos fazer e ver no que dá. E aí eu comecei lá, eram 4 anos, né, que eu fiz junto. O ensino médio técnico com o de técnico. 4 anos, olha só, né? Eram olha 4 só, anos. outros A tempos, diferença. né, gente? Outros tempos. E aí, fui lá estudando. Primeiro ano, matérias normais. Segundo ano, né? Aí começou as matérias técnicas, né? E eu comecei... Já gosto de matemática. Eu gosto até hoje, né? E aí, a parte técnica já começou... porque começou na 8ª série. Não, eu terminei a 8ª e aí entrei em 4 anos. Eu tive primeiro, segundo, terceiro e 4 ano. Entendi. Eu tive o 4º ano, ele tinha ainda
português e matemática, das Ok. matérias comuns, e o restante tudo técnico, Legal. né? Então, foram 4 anos. E aí, eu via que eu ia melhor nas matérias que eram mais voltadas para engenharia do que para arquitetura. Entendi. Ah, tem desenho técnico. Ah, desenho técnico eu até gosto. Gosto de fazer uma vista, coisa assim. Ah, chegou desenho arquitetônico. Não gosto disso, não. Tem que ter muita criatividade para ficar fazendo desenho. Não. Vou ficar aqui. Aí eu fui vendo que eu estava migrando mesmo para a área da engenharia. Bom, terminei o técnico, trabalhei num laboratório de análise de qualidade, então de concreto, solos, né? Fiquei lá um período como estágio, que a escola tinha convênio, e aí eu terminei. E aí tava bem na época que tava entrando o AutoCAD R14. Ai, tô entregando minha idade mesmo, oh meu Deus. Não vai ter jeito, com o Luiz não vai ter jeito. Não tem. Aí tava bem nessa fase, todo mundo fazendo curso, eu não tinha, né, assim, eu não sou muito de contar histórias tristes, né, eu não sou muito disso, mas assim, a gente vivia numa condição muito ruim em casa, né, meu pai era muito doente, ele sempre foi, né, grande parte da minha vida ele foi muito doente. Então, a gente vivia em condições bem complicadas, bem complexas, né? Então, não tinha computador em casa, não tinha como fazer um curso de AutoCAD, porque na época era muito caro, porque estava começando, né? Eu até falo para a Marissa, às vezes, que hoje eu tenho muito sapato, que eu sou viciada. Tanto que eu vi o negócio lá, já falei, eu quero um sapato dessa cor. Eu tenho muito sapato. Porque nessa época, a condição... Eu ia para a escola com uma mesma roupa e um mesmo sapato. Entendi. E muitas vezes eu fui com um sapato que eu colocava um papelão no fundo para eu não molhar o pé em dias de chuva. Entendi. Né? Então eu falei, eu nunca mais vou ficar sem sapato. Eu comprei todos. É verdade. Comprou todos. Né? Então era uma época muito difícil, uma situação muito difícil. E aí, quando eu saí desse laboratório, todos os empregos da área de edificações pediam o tal do R14. E eu tinha? Não, né? E aí, eu fiquei desempregada por um tempo, depois que eu me formei. Não fui para faculdade também, porque eu não tinha condições, né? E aí, eu fiquei um tempinho desempregada. E aí, quando foi em 2000, mais ou menos, que eu comecei a namorar o meu marido, e aí, tava sem trabalhar ainda, né? E a gente queria casar na época, e foi passando o tempo de namoro, claro. E aí... eu arranjei um emprego numa perua escolar. Olha, eu já fui tanta coisa. Perua escolar. Perua escolar. Tá vendo, gente? Olha só. Cada história legal, olha só. Eu trabalhei por uns 6 meses numa perua escolar. Mas você levava a meninada? Eu era ajudante da tia da ok, perua. entendi. Aí eu ficava lá com a criançada legal. no banco, me deixando doida, né? Isso que eu ia falar Porque eu era agora. eu tava numa idadezinha aí, nova, e não tinha muita paciência, né? E as crianças me deixam, tia, e eu assim, meu Deus, não tenho nem sobrinho, tenho tanto aqui dentro. Mas eu trabalhei, isso aí quebrou um galhão pra mim por um período, né? E aí, graças a Deus, eu consegui emprego numa farmácia de manipulação, Opa. né? Gente, Não tava na área. Eu nunca imaginei que eu ia escutar o que eu tô escutando. Olha só. Legal, né? É incrível. É bem legal. E aí eu entrei nessa farmácia de manipulação, sem experiência, né? Uhum. E aí eu fiquei lá por 5 anos, aprendi tudo. Fiz a homeopatia, Legal. alopatia, então eu ficava muito na parte de manipulação mesmo. Fiquei nessa farmácia, aí quando a minha filha nasceu, eu estava trabalhando lá e eu não quis, né? Eu queria sair, porque eu queria ficar um tempinho com a minha filha, mas a gente fala assim, né? O povo fala assim, você saiu do seu emprego para ficar com a sua filha e não ficou, porque eu saí, só que eu também não consigo ficar em casa. A gente que tem essa vida muito agitada, a gente não consegue. E não é que a gente goste menos do nosso filho, Não, ou que de forma goste, alguma. não goste de ficar em casa, não é isso. É a sua rotina, né? Então, eu fiquei com ela 2 meses em casa direto, né? Depois que eu saí, eu saí dessa farmácia, e aí eu já comecei a trabalhar num escritório, né? Na parte de recursos humanos. Só que era muito longe. Eu acabava, assim, me deslocando muito, né? Uhum. E era um trabalho também mais informal, não era registrado. Eu falei, gente, eu tô Não dá, me né? desgastando desgastando e eu não tô não tenho nem pagamento de Nem os INSS, benefícios, nem né? nada. Aí eu comecei a procurar outra coisa um pouco mais próximo de casa, porque tinha minha filha pequenininha e tal. E aí eu consegui um emprego numa transportadora e fui trabalhar no RH de novo, né? Uhum. E aí depois eu fiquei lá mais um tempo e eu fui para a parte financeira.
Então, trabalhei em contas a pagar, contas a receber e fiquei lá nessa empresa um tempo. E era pertinho de casa. Aí, uma amiga minha falou assim, minha irmã, ela tá trabalhando numa faculdade. E ela conseguiu 2 bolsas, só que ela não quer estudar. E ela falou para eu dar para você. Você quer fazer? Que legal, hein? Aí eu falei, é claro que eu quero. Eu tô esperando isso a minha vida toda. Porque eu tava num impasse. Eu saí muito da área nesse período. E eu falava, gente, o que eu vou fazer agora? Eu faço farmácia? Aí eu fui para a área contábil, eu faço contabilidade? Meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, nesse ano, falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Mas eu ainda não conseguia prestar vestibular para essas outras áreas. Entendi. Porque eu queria engenharia. E quando ela veio com isso... Já estava lá desde antes, né? Tava incrustado aqui, assim, ó. Eu falei, eu vou fazer engenharia um dia. Eu vou, não sei, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas eu vou fazer. E aí, quando ela chegou com isso, eu falei, eu quero. Hoje, o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? E já fiz todo o processo, eu entrei na faculdade, pagava 50%, né? Eu tinha a bolsa de 50% e eu paguei os 50% pelos 5 anos de faculdade. Que legal, hein? E aí, o povo desacreditou, né? Porque todo mundo falava... Eu ouvi muito, assim, nessa minha carreira fora da engenharia, assim... Se você sair daqui, você não vai fazer mais nada. Você acha que você vai conseguir estudar com essa idade? Por que as pessoas têm isso, né? Joga E eu, assim, eu vou e um dia você vai me ver fazendo isso. Né? E aí o povo fala assim, sua filha é pequena, você não vai conseguir estudar. Minha filha tinha 3 anos quando eu entrei na faculdade. Ela tinha 3 aninhos. E eu conciliava os finais de semana estudando, né? Porque engenharia não tem como não estudar. Né? E eu levava ela a tiracolo. Enquanto eu estava lá na mesa estudando... McFlu, resistência, nananã. Eu brinco que não é resistência, é desistência dos materiais. Ela tava lá brincando de cabaninha lá do lado, enquanto eu tava estudando. Então, foi assim, minha época de faculdade. Era eu estudando e a filhinha tiracolo pequenininha, né? E aí, quando eu comecei a faculdade, eu me cadastrei numa dessas... eu esqueci o nome. Empresas de estágio, né? Tipo CIE, na minha época era CIE, nem sei se ainda é. Ainda tem. Né? Aí eu me cadastrei e falei assim, eu não posso cometer o mesmo erro que eu tive no técnico. Vamos. Né? Já vou começar a correr agora. Já entrei na faculdade, vamos entrar junto aí, vamos ver o que dá. E aí eu recebi uma proposta de estágio. Eu nem tinha começado a faculdade, eu recebi a proposta. Olha que legal, hein? E aí eu falei assim, não vou fazer a mesma coisa, eu vou. Aí eu fui, né? Eu lembro que o povo sempre fala, né? O ser humano é bom de falar, né? Nossa, você vai sair do seu emprego que você tá ganhando quase o dobro para ganhar a metade no estágio, você tá louca? Você tem uma filha de 3 anos, que não sei o quê. Eu falei, gente, eu sei, eu já conversei com meu marido e eu vou fazer isso, né? Se eu lutei para eu entrar na faculdade, eu não vou perder esse estágio, eu vou. E aí foi como eu caí na indústria. E aí eu caí, passei na entrevista de estágio, e aí eu comecei a estagiar lá na empresa que era a que me criou, na época. Eu fiquei só 3 meses como estagiária, viu? Depois já foi efetivada? Já me efetivaram. Que legal, que legal. Gente, eu fiquei 3 meses lá e eu fui efetivada, né? Quando eu fiquei, no total da carreira no grupo, assim, que depois foi comprada pela SICA, tem todo aquele processo, eu fiquei quase 13 anos, né? Fez uma carreira, né? Fiz a minha carreira todinha, praticamente a minha carreira toda. Eu falo que eu nasci lá, né? Olha só. Foi quando nasceu a Gisele da indústria. Da indústria. Né? Então, eu fui passando. Virei assistente técnica, e aí depois eu virei coordenadora do suporte técnico. Olha, que legal. Né? E aí teve toda essa questão da compra da SICA, eu fui para a SICA como coordenadora de especificações técnicas lá. Né? Uau! Então, tipo, muita gente, quando me encontra hoje, fala... Né? Muito legal. Você realmente fez engenharia? Eu falei que eu ia fazer. E de especificação, ou seja... especificação. Deixa comigo. Eu coloco aqui o que eu aprendi. Olha, espetacular. Isso é engenharia, né? Espetacular. E nesse meio tempo eu fui estudando. Eu fiz a pós no IDD também, né? Mas eu fiz patologia. Somos filhos do IDD, que Sim, é DNA, né? DNA. Eu fiz a pós em patologia, né? E aí depois desses 13 anos aí dentro da SICA, que é um mundo, é uma escola, né? A SICA, ela te proporciona muitos aprendizados. Aí eu parti para um novo desafio e agora eu tô na Hilt, né? Uau!
É um desafio novo, é desafiador. Mas eu tô gostando bastante, sim.